Estaria Bolsonaro e parte do Congresso, ou quem comanda o Congresso, querendo comprar os votos dos caminhoneiros para eleições desse ano? Bom, eu acho que sim. E você vai dizer ao final desse vídeo. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like neste vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, 23 de junho. E já leio a notícia que saiu na Folha de São Paulo de que o governo federal, o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional articulam um auxílio aos caminhoneiros por conta do preço dos combustíveis no valor de R$1.000. O detalhe é que isso viria através de uma PEC que instituiria um estado de emergência para poder pagar esse valor aos caminhoneiros. Por conta, a legislação brasileira não permite que esse tipo de benefício, esse tipo de ação seja criado em ano eleitoral. Principalmente agora, já às vésperas da campanha eleitoral começar. Então daí o estado de emergência. A questão do auxílio em si já vem discutido há algum tempo. Isso falou em valor de R$400 e aí apareceu lideranças dos caminhoneiros dando entrevistas dizendo que R$400 era muito pouco, questionando. E aí agora surge essa proposta de R$1.000. O detalhe é, através de uma PEC que impõe a situação de emergência, o estado de emergência para burlar, driblar, passar ao largo, não ser afetado, enfim, a legislação brasileira, especialmente a legislação eleitoral. A legislação brasileira também na questão de orçamento, porque não está previsto, etc, etc. O governo Bolsonaro ficou 4 anos, né? Vai terminar o governo dele agora, enfim, sem mexer no problema do combustível no Brasil, sem mudar a PPI, instituída em 2016, né? A instituição da PPI, que é a dolarização do preço do combustível, de fato, não é conta do Bolsonaro, a conta dele é ter deixado isso como está, né? E agora, das eleições, haja vista que ele não consegue aumentar o seu voto nas pesquisas, né? Bateu no teto, quando vai para o segundo turno o crescimento dele é muito pouco, até pesquisas por telefone apontam a iminência da vitória de Lula em primeiro turno. Então, a situação dele eleitoral é preocupante e dos seus apoiadores também, né? Eu já comentei isso no vídeo anterior, enfim. Aqueles apoiadores que se vinculam mais a Bolsonaro do ponto de vista político, propriamente dito, que não são aqueles que só têm voto do ponto de vista da atuação de despachante, né, de fazer ponte, de emenda, etc, etc, eles tendem a ter mais dificuldade para conquistar votos estando vinculados a Bolsonaro. Aí ocorre que agora, então, como tem, e isso foi uma categoria importante para Bolsonaro, né, enfim, seja no golpe de 2016, seja agora fecha da campanha dele, no 7 de setembro do ano passado, no tentativa de golpe, de botar estado de sítio, ele contou com muitos caminhoneiros para sitiar o país, sitiar o STF, toda aquela besteira que a gente sabe muito bem. E agora há uma parcela significativa dos caminhoneiros que estão revoltados com ele, óbvio, o preço dos combustíveis está elevadíssimo, os caras estão perdendo dinheiro, estão perdendo renda, né? Tá mais difícil trabalhar, tem gente caminhoneiro entregando o caminhão, para trabalhar, vendendo, enfim. E aí a gente tá. Então, isso vem no sentido de acalmar uma categoria que tem sido importante para o apoio do governo Bolsonaro. Segundo os dados da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, só caminhoneiros autônomos, isso é o dado mais recente que eu encontrei, 2020, são quase 700 mil caminhoneiros. Tem mais outros tantos 300 mil caminhoneiros seletistas, né, que trabalham para alguma transportadora. Então a gente tem aí 1 milhão de caminhoneiros, 1 milhão de famílias, 1 milhão né, que irradia, enfim. Então é sim uma categoria que não deve ser desprezada do ponto de vista eleitoral, ainda mais pela relação estabelecida entre Bolsonaro e esta categoria. Ocorre que você propôs isso agora, às vésperas, veja, nós estamos no fim de junho, a campanha eleitoral propriamente está em vias de começar, e aí o cara institui esse estado de emergência para dar todo mês R$1.000 a cada caminhoneiro desse. Percebam. Né? Além do montante do valor em si, ou seja, há dinheiro em caixa que poderia ter sido investido em outras áreas, educação, saúde,
né? O Brasil está passando fome, desemprego, não o fez e agora solta, diz assim, abre a torneira por conta do processo eleitoral. Como eu comentei no vídeo anterior, há toda uma novelização, um roteiro em torno da Petrobras para criar as duas sensações. Primeiro, de que o governo federal e o Congresso e o Parlamento, mais notadamente o Centrão, estão preocupados, revoltados com a política de preços da Petrobras, como se o governo federal, o Poder Executivo, não tivesse como mudar isso na caneta, né? E aí, questão de CPI da Petrobras, etc, etc. Todo esse tipo de bravata, troca constante de presidente da empresa, né? Ao mesmo tempo, criar uma narrativa para desgastar a imagem da empresa para vendê-la depois, que é o objetivo dessa turma aí, né? Inclusive há um vídeo que circulou esses dias, um vídeo do Arthur Lira, numa sessão mais antiga e tal, ele dizendo que por ele a Petrobras é vendida por completo, não tem nem esse negócio de ação em bolsa. Então a gente tem, é isso que está em jogo. Acontece que a maioria das pessoas, segundo as pesquisas de intenção de voto, tal, as pesquisas que avaliam qualitativamente o governo Bolsonaro, já entendem que ele é o responsável pelo preço dos combustíveis, pela inflação, pela fome, já associaram a ele, né? E isso é uma dificuldade que ele tem de conquistar mais votos do que ele tem, né? Assim, na verdade, ele tem muito voto diante do governo que ele fez, enfim, da narrativa, do que ele constrói. Né? 25%, 30% é uma base considerável, temos que admitir isso. Então ele joga com isso para a eleição, porque você tem essa narrativa durante o processo eleitoral de que está combatendo os combustíveis, que está isso, que está aquilo, né? Enfim, o Arthur Lira sugeriu uma MP que altere a lei das estatais, então a MP passa a valer imediatamente e o Congresso tem 60 dias para julgar, para referendar ou não a MP. 60 dias é o tempo da eleição, né? E aí após a eleição muda-se e tal. Inclusive, na manhã dessa quinta-feira também saiu notícia que o Bolsonaro disse que o próximo conselho da Petrobras vai mudar a política de preços. A ver também. E isso é algo que pode ser feito agora, muda agora e passou a eleição, muda de novo, né? Volta ao que estava antes. Porque isso é uma política do governo atual, de quem controla o aparato de Estado do Estado brasileiro nesse momento, que é, entre outras coisas, o golpe de 2016 foi por conta disso, para tirar a capacidade de desenvolvimento nacional do Brasil através da Petrobras, ainda mais após a descoberta do pré-sal, enfim, isso deu um potencial enorme à empresa brasileira, a produção de petróleo, de combustível no Brasil, enfim, a geração de riqueza e de promoção do desenvolvimento. Mas voltando, então agora a gente tem essa questão, essa discussão, essa intenção de instituir o estado de emergência. Eu não sei se isso vai acontecer mesmo, né? A notícia da Folha, inclusive, diz que fontes ligadas ao governo tal estão discutindo isso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas em acontecendo, livra a legislação, o Poder Executivo, de submeter a legislação eleitoral e a legislação orçamentária, porque é estado de emergência, né? E vai dar R$1.000 por mês aos caminhoneiros até o pleito eleitoral, pelo menos, né? Então, ou seja, é um voto caro individualmente, que R$1.000 um voto não é brincadeira, né? E do ponto de vista total, né? Se só autônomo a gente tem cerca de 700 mil, né? Quanto não vai dar isso, né? Mais os cerca de 300 mil seletistas, enfim, aí isso aí vai desdobrar vai acabar indo para todos os transportes. Olha o tanto de dinheiro para um país, segundo os golpistas e os biruliruístas, estava quebrado pelo governo do PT, né? Eu acho que para quem está quebrado, está com muita grana. Você queria estar quebrado desse jeito, né? Então a gente tem isso aí. Isso, para mim, é compra de voto, né? É uma forma de comprar votos. É óbvio que é. Veja, se houvesse essa preocupação, minimamente tivesse pensado nisso, esse tipo de auxílio, lá para trás, porque não é de agora que os caminhoneiros, né, que o preço do combustível está afetando os caminhoneiros e que os caminhoneiros estão reclamando disso. Não é agora, não começou semana passada, não começou ontem. Isso já ocorre há algum tempo. E agora, nas vésperas das eleições, instituir um auxílio desse. E por meio de estado de emergência, ou seja, que burla
consegue passar por toda a legislação. Veja, a lei que institui esse tipo de instrumento ele é importante, porque catástrofes naturais podem acontecer, né? Intempéries de todo tipo de situação, guerras, enfim, pode acontecer. Então é importante você ter um instrumento legal que dá ao Estado brasileiro a possibilidade dele agir com rapidez, né? com agilidade. E mesmo assim, as situações de emergência, o estado de emergência, eles não estão à margem de fiscalização. Ele pula-se etapas da legislação e dá permissibilidade, né? Se permite, eu falei a palavra errada, mas também, se permite que se façam ações que, porventura, naquele momento histórico, em situações normais, não poderiam, como é o caso agora, em ano eleitoral. E aí eu pergunto mais uma vez, o que é que você acha disso? É compra de voto ou não é? Para mim, isso é compra de voto, é institucionalizar a compra de voto. E, de novo, não estou dizendo que não é justo, não estou entrando no debate do mérito, se é justo ou se não é. Eu estou questionando o instrumento, a forma e o momento histórico que vai se colocar isso para passar a valer, né? A gente não tem uma situação, por exemplo, os caminhões estão todos parados no meio da rua, não tem. A gente tem encarecimento de preço e tal. Isso é um problema muito mais complexo do que apenas o combustível, um auxílio para o combustível para os caminhoneiros, especialmente os autônomos, né, que a gente sabe que tem esse tipo de dificuldade. Isso é muito maior, muito mais complexo do que só isso, né? Até porque eu não acredito, pelo tanto que o Brasil depende de caminhão que roda, os R$1.000, apesar da ajuda, não resolve o problema, né? Não vai resolver o problema porque o combustível está muito alto, e está muito alto porque ele é dolarizado, né? Ou seja, a Petrobras ela não foi privatizada de direito, mas ela está de fato, né? Hoje ela tem uma lógica meramente de atender acionistas, né? Ela funciona como se fosse uma empresa privada para atender acionistas, para dar lucro, e não para promoção do bem-estar, enfim, tem a função social. Que os caras falam isso para a CPI, quando vê o cara quer investigar a viagem de diretor da CPI, os benefícios dos cargos, que também não estou dizendo que devam existir, nem estou dizendo que é normal que tenha, não é esse o mérito, como eu falei no vídeo anterior, eu nem sei quais são eles, também eu acho que todo benefício em excesso por função não deveria existir, qualquer que seja a função, apesar de alguns que a gente julga benefício, algumas coisas deveriam ter, mas enfim, mas o debate não é esse aqui. O debate é R$1.000 por caminhoneiro durante o período eleitoral, através de um instrumento que burla, dribla, passa ao largo, ignora a legislação brasileira vigente, seja orçamentária e seja eleitoral. Isso, para mim, é compra de voto. E você comenta aqui, eu quero saber, é ou não é compra de voto? É ou não é eleitoral? Deixa aqui embaixo, comenta. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, que você tiver, Twitter, né? Sua inscrição no canal e seu like nesse vídeo. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Um grande abraço.